Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes. Muito boa tarde. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes. Muito boa tarde. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, professor Rubem. Boa tarde, Adriel. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro. Nós vamos começar mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E hoje nós vamos falar sobre o aniversário mundial, né, dos Correios, o Dia Mundial dos Correios, o aniversário da União Postal Universal, que é amanhã. Mas hoje, na véspera, nós temos dois convidados aqui que vai abrilhantar o nosso programa, fazer um bate-papo bem bacana, bem interativo, que é o professor Rubem Porto, que é presidente da Federação Brasileira de Filatelia, já está aqui presente conosco. Então, eu cumprimentei aqui nos bastidores. Boa tarde, Rubem, tudo bem? Tudo bom, Heitor? Obrigado por mais uma vez aí pelo convite e pela abertura, né, do espaço para a gente falar sobre filatelia. Sempre muito bom. Isso. Obrigado, Rubem. Eu que agradeço aí seu esforço aí, né? Deu aula pela manhã, né? Aquela correria de sempre. Está aí disposto a contribuir com o debate. Legal. Eu estava pensando se ia dar tempo, mas deu. É a nossa correria assim mesmo. Temos também a participação do jovem Adriel França, né, que é secretário da Associação Filatérica do Estado do Amazonas. Boa tarde, Adriel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo, tudo ótimo. Legal, prazer receber aqui também, Adriel. Adriel, nós temos novidade também, né? Depois você vai falar sobre o aniversário da associação, né? Tá chegando. Isso. Opa, daqui a pouco então você vai contar novidade pra gente. Claro, pode deixar. Ó, jornalista, a Deise Alvarenga também tá aqui, ó. Heitor, feliz aniversário para você, saúde e alegria. Obrigado, Deise. Deise Alvarenga, jornalista da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado, meus parabéns. Obrigado a todos também que têm mandado mensagem para mim no WhatsApp, pelo Facebook. Muito obrigado a todos. Estamos aí, completando mais uma primavera, né? Mais uma jornada aí de lutas. Professor Rubem, muito nos honra aqui a sua presença mais uma vez, né? A gente sabe da sua dificuldade, como nós já falamos, e hoje nós vamos falar, né, sobre o Dia Mundial dos Correios, que é amanhã, dia 9 de outubro, também o aniversário da União Postal Universal, né, que agrega os temas de correio de todo mundo também, incluindo a filatelia, né, Rubem? Você que tem uma experiência larga no campo internacional, vai nos facilitar aí o debate, né? E também nós vamos fazer uma homenagem ao senhor Gilberto Henry William, né, que faleceu essa semana, lamentavelmente. O professor Rubem tinha uma trajetória de amizade com ele também, nos eventos internacionais. Nós vamos oportunizar, né, esse programa para o Rubem fazer também uma menção honrosa ao senhor Gilberto. Professor Rubem, a palavra é sua. Fique à vontade. Tá bom. Heitor, muito obrigado pelo convite. Acho que é muito bacana a chance da gente falar sobre a UPU, né, porque é uma entidade pouco conhecida, né, e é uma entidade muito importante do ponto de vista do contexto das comunicações entre as nações. Mas antes de entrar na UPU, eu vou te pedir licença, então, para fazer aqui uma pequena menção à passagem desse meu amigo, né, amigo meu, mas amigo de tantos outros, né, tantos outros filatelistas, não só aqui do Rio de Janeiro, não só aqui do Clube Filatélico do Brasil, mas era uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, até por conta da quantidade de tempo que ele atuou na filatelia organizada, que é Gilberto Henry William. Gilbertinho, como eu tinha a chance de chamá-lo, né, por conta da nossa proximidade. Gilbertinho era uma pessoa muito peculiar, uma pessoa que dedicou sua vida à filatelia, mas talvez mais ainda ao Clube Filatélico do Brasil. Para vocês terem uma ideia, ele era sócio do Clube Filatélico do Brasil desde 1946,
né? Então, são mais de 70 anos como sócio do Clube Filatélico do Brasil, quer dizer, ele é quase que a história do Clube Filatélico do Brasil, né? Sim. E Gilberto foi uma pessoa que se mostrava sempre presente, né, na sede do clube, praticamente todos os dias, principalmente depois que se aposentou, aí sim, todos os dias ele estava lá presente, sempre organizando, sempre cuidando, sempre tomando conta, sempre se prontificando a resolver algum tipo de problema. Foi um cara que conviveu, né, com toda essa nata da filatelia brasileira dos anos 60, 70, né? E, enfim, uma pessoa absolutamente importante no contexto da filatelia brasileira. Foi vice-presidente da FEBRAF também, logo no momento da sua criação, né? Exerceu diversos cargos de direção, né, no Clube Filatélico do Brasil, mas nunca quis ser seu presidente, nunca foi seu presidente. Chegou a ser vice-presidente algumas vezes, mas presidente nunca foi, e foi também uma pessoa que atuou inúmeras vezes, né, em exposições filatélicas, como comissário, né, como jurado, às vezes como as duas coisas. Então, uma pessoa com uma bagagem, né, filatélica gigantesca, um verdadeiro... a história da filatelia brasileira perde bastante com a perda de Gilberto. Gilberto morreu agora, no último sábado, dia 3. Há 2 anos ele já não frequentava mais o clube por conta da doença. Morreu aos 96 anos, e até os 94 anos ele frequentava o clube, não mais diariamente, mas 1, 2 vezes na semana ele se fazia presente. Mas nos últimos 2 anos não, ele começou a ficar bastante debilitado, havia passado por algumas cirurgias, algumas questões mais delicadas, e infelizmente nessa última fase da vida dele, já não estava mais reconhecendo as pessoas, já estava numa fase de sofrimento que a gente não deseja para ninguém e que certamente ele não merecia. Então ele faleceu no dia 3, foi cremado no dia 4, e fica aqui o registro, então, dessa pessoa tão importante para a filatelia brasileira. Tá? E aí vamos voltar. Obrigado por essa menção. É sempre muito importante a gente guardar na memória a lembrança dos amigos, né? Além do contato aí que você teve com ele na filatelia, também a amizade, sobretudo, é muito importante. Obrigado, Rubens, por nos oportunizar. Legal. Então, Rubens, sobre a UPU, você participou de vários eventos internacionais, né, como comissário, como jurado. Participação da UPU na filatelia, como é que é? Ela é mais ela atua mais no ponto de vista da administração geral. Dos Correios, né? Sim. Dos Correios, né? Eu vou me permitir falar um pouquinho sobre a criação da UPU, que eu acho que é um fato interessante. Muitos não sabem, né? Mas antes da existência da UPU, as franquias que eram pagas em cada país atendiam única e exclusivamente às necessidades do país. Então, o Brasil tinha lá a sua política de franquia, a Argentina sua, a Itália sua, a França sua e assim por diante. E isso era sempre extremamente complexo quando você tinha que mandar uma carta, por exemplo, do Brasil para a França, né? Qual seria, né, nesse aspecto, como é que a franquia seria cobrada? E isso era regulado anteriormente por convenções postais. Convenções postais que eram assinadas entre os países. Então, havia uma convenção postal Brasil-França, uma convenção postal Brasil-Argentina, uma convenção postal Brasil-Portugal, e assim por diante, né? Para cada país, você tinha a necessidade de acertar, digamos assim, um compromisso, né, no sentido de quarteamento daquele valor de franquia que era paga pela carta transportada. Do ponto de vista da história postal, isso é maravilhoso. Eu, como atuo aí na história postal, esse período pré-UPU era fantástico, porque te leva, né, a uma pesquisa muito extensiva sobre essa questão das rotas e dos portos e dessas convenções particulares.
né? Com a UPU, quando a UPU, então, foi criada, na verdade, o que se fez foi se homogeneizar isso, né? A UPU tomou conta, né, dessas várias convenções, elas caíram em desuso, essas convenções particularizadas, né? E a UPU passou a reger esse sistema de franqueamento entre os países, criando, então, um sistema em que, na verdade, as franquias, né, a serem pagas tinham um valor mais ou menos compensatório em todos os locais. Então, você pagava X réis para mandar uma carta para a Europa, né? E esses X réis ficavam para o Correio brasileiro, né? Não mais havia a divisão da franquia com uma taxação que acontecia na Europa quando a carta chegava lá. Não, você quer mandar uma carta para a França, a franquia é essa, está definida num padrão aceitável, essa franquia paga e ela é incorporada pelo correio emissor da carta, né, que está mandando a carta, e o correio receptor fica com a obrigação de fazer a distribuição para o endereçamento postal, né, para o endereçamento da carta. E não tem direito, não tem direito, nesse caso, a receber parte dessa franquia, a não ser, né, havia, obviamente, uma exceção, quando a franquia paga não correspondesse à franquia estabelecida. Então, a carta para ir para a França, a franquia era 300 réis, você pagava só 200, quando chegava na França, essa carta seria, então, taxada para corresponder ao valor correto, né? Então, a UPU organizou esse sistema postal de uma maneira muito mais equilibrada. Você conseguia agora, por uma mesma tarifa internacional, mandar sua carta para qualquer lugar do mundo, e não mais o correio precisava ficar fazendo aquelas contas para saber quanto você tinha que pagar, já que a sua carta estava indo para o destino A, para o destino B, né? Então, essa é a importância da UPU inicial. E isso foi feito, né? Isso foi concretizado num tratado muito famoso, né, para quem estuda a história postal, que é o chamado Tratado de Berna, né? Que foi o grande acordo, né, que criou a UPU em 1874. Tem sede lá na Suíça, né? Tem sede na Suíça, permanece lá. A UPU hoje é um órgão das Nações Unidas, ok? E também não sei até onde as pessoas conhecem, mas a UPU é a segunda agência, né, vamos chamar assim, internacional mais antiga em funcionamento contínuo no mundo. Ela só pede para uma relativa a telecomunicações, né? Então, a UPU tem uma história muito forte. E, ao longo desse trajeto, desde 1874 para cá, ela foi a grande regente, digamos assim, né, do sistema de correios mundial. Todas as definições, inclusive as dúvidas, todas as demarcações, os limites, né, de funcionamento do correio, é discutido nos órgãos internos da UPU e sistematizados para todos os sistemas postais do mundo, ok? Então, e do ponto de vista da filatelia, e a UPU, há um tempo atrás, eu não sei precisar exatamente o tempo, mas pelo menos há uns 10 anos atrás, ela criou também um sistema de definição do selo postal, né? Ou seja, porque, na verdade, inicialmente, era um sistema bem complexo, né? Por exemplo, se você ia emitir um selo, você precisava mandar uma certa quantidade de selos, né, para a UPU, para que ela distribuísse esses selos para todos os sistemas postais a elas associados, para que eles tomassem conhecimento de que aquele selo efetivamente havia sido emitido pelo Correio Brasileiro. Então, vamos pensar assim, em 1900, digamos que tivessem 80 associações, né, 80 correios ligados à UPU. Quando o Brasil lançasse um selo, fosse ele qualquer, ele era obrigado a mandar, né, para a UPU 80 exemplares, ou mais, né, no caso, para que a UPU, então, pegasse cada um daqueles exemplares e remetesse para cada um
dos seus outros associados para que eles soubessem que o Brasil efetivamente tinha emitido aquele selo e, portanto, aquele selo passava a ter validade, né, de pagamento de franquia. Né? É óbvio que isso, com o tempo, foi sendo agilizado, né? Deixou de ser feito dessa forma, mas há 10, 12 anos atrás, com a digitalização e também com o aporte, né? Hoje são 192 países ou autoridades fiscais, ou autoridades postais ligadas ao UPU, portanto, é um número absurdamente grande, né? A UPU criou um cadastro, né? Então, na verdade, a cada emissão, esse selo, esse material é cadastrado na UPU e ele ganha um pequeno código. E é esse código agora que serve como parâmetro, né, para as autoridades postais poderem saber se aquele selo efetivamente foi emitido e no valor, né, correto, né, no valor que paga efetivamente a franquia para a qual ele está sendo usado naquele momento. Né? Então, a UPU vem se modernizando, ela é um órgão que ele subdivide, né, em quatro, digamos assim, estruturas, né? A estrutura principal é o Congresso, né, que reúne, então, essas 192 autoridades postais, onde, independente do volume de cartas, o tamanho do país, cada um é um voto, né, um por um, tá certo? Tem o Conselho, né, que é chamado de Conselho de Operações Postais, né, que é onde acontece realmente toda essa digamos assim, a determinação, né, das normas, né, que vão vigorar para todos os Correios, é ali que se discute, e aí são escolhidos a cada 2 anos, se não estou enganado, 40 autoridades postais, né, para compor esse conselho. Né? Tem o Conselho de Administração, que aí é mais para o funcionamento, né? O Correio Brasileiro tem uma dúvida em termos de procedimento, vai até esse conselho, e o chamado Birô Internacional, que é a grande secretaria, que atende às administrações postais espalhadas pelo mundo. Então, a UPU ela é tremendamente importante para esse funcionamento, né, globalizado, apesar de todo mundo achar que as cartas, né, caírem em desuso, isso não se confirma em termos numéricos, tá certo? A coisa não funciona desse jeito. Talvez a gente tenha as correspondências particulares de pessoas para pessoas, elas efetivamente diminuíram, é bastante claro isso, mas outras formas, né, de compensação de transporte postal acabaram surgindo. Então, com isso, o volume, né, o volume de material transportado continua sendo bastante grande, e a UPU continua sendo efetivamente uma agência absolutamente determinante para que tudo isso funcione dentro de um padrão aceitável, né, de normas e de qualidade, eu diria. Tá? E, sem sombra de dúvida. O Dia Mundial dos Correios, né, que vai ser festejado amanhã, né, dia 9 de outubro, ele foi escolhido exatamente porque foi o dia da assinatura do Tratado de Berna. Né? Então, foi o dia da criação, digamos assim, da União Postal Universal, e escolheu-se, né, depois, então, esse dia marcante na montagem desse grande sistema mundial, como sendo apropriado para se festejar o Dia Mundial dos Correios. Perfeito, obrigado, Rui. Muito importante conhecer, né, toda essa logística, né, mundialmente que opera o serviço postal, né, mundialmente. Mas, Rubem, antes de passar a palavra para o Adriel, que também vai contribuir no debate, eu devo dizer que eu cometi aqui um ato falho. Eu não cumprimentei no ar o jornalista Antônio Figueiredo. Eu cumprimentei antes de entrar no ar, né? Ele não mandou aqui a mensagem inicial da rádio. Antônio Figueiredo, me perdoe aí o ato falho, né? A correria. Ele está com problema aí de microfonia, mas não pode deixar de falar, né? Se comunicar aqui com o nosso ouvinte internautas. Antônio Figueiredo, a palavra é sua antes de passar para o Adriel. Vamos lá. Te desejar um feliz aniversário, hein? Parabéns aí. Pronto, deve ser a idade, o esquecimento, tá vendo? Bom programa.
Obrigado, Antônio Figueiredo. O problema da pandemia nos deixa aí confuso mesmo, né? A gente esquece, troca a data, né, Rubem? Eu estava conversando com o Rubem nos bastidores, onde a gente trocou a data aqui, mas acontece, a correria. Adriel! Outro dia eu saí de casa achando que era sexta-feira e era sábado, por exemplo. Acontece, eu também já comentei. Embaralhou os calendários, né? O pessoal tem falado muito que as agendas nos últimos meses não servem para mais nada, porque a gente não anota mais compromisso em agenda. Isso é literalmente coisa do passado. Com certeza. Adriel, depois dessa bela explicação do professor Rubem, né? Sim. Você não está com uma tarefa fácil, não, mas eu sei que você vai tirar de letra aí também a sua contribuição no debate, né? Adriel, a palavra é sua. Obrigado. Antes de passar para o Adriel, quero dizer que também estão na escuta aqui conosco, o Esdras, pernambucano, do estado de Pernambuco, obviamente, Márcia Silveira, que é meu amigo dos Correios, lá do estado de Goiás, também está na escuta aqui conosco, acompanhando o nosso bate-papo, nosso programa. É contigo, Adriel, a palavra é sua. Obrigado. Uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, perfeitamente. Graças a Deus, aqui na cidade está um belo problema de internet com todo mundo, o negócio não tá legal, não tá legal aqui não. Bom, rapaz, depois dessa bela explicação, me sobrou quase nada. Um desafio, Não, brincando, mas é engraçado, vale lembrar aqui, vale ressaltar, na verdade, que o seu Rubem Porto falou que são, quantos países compõem atualmente? 122. 192, desculpa. 192, né? Autoridades postais, né? Porque tem os países e, às vezes, algumas dependências têm serviço postal individualizado. Né? Uma associação, vamos dizer, né? O tratado começou com 30 países, né? Que eu fiz uma pesquisa rápida, né? E eu vi que começou com 30 países, né? Para estar na escala que está hoje é uma coisa absurdamente gigante, né? E o que me interessa sempre é o nacional da coisa, né? O Brasil nos meios internacionais, né? Aí eu vi aqui que o Brasil integrou a UPU no ano de 1877, né? Poucos anos depois da criação dela. Né? E isso interessante porque representa o nosso pioneirismo, né? Tanto na questão dos selos, como na questão dos, cabos submarinos também, que é outra associação, a primeira, mais antiga, né? Organização internacional ainda em atividade das telecomunicações. Né? Isso mostra o nosso pioneirismo em evoluções importantes, né? na história humana, né? Telegrama, selos, fotografia também, né? E esse é o importante da coisa, né? Eu, como gosto sempre de falar de Brasil, eu gosto de ressaltar esse nosso pioneirismo, principalmente nos anos do Império, né? A grandiosidade de Pedro II em contribuir para a evolução, para a modernização do Brasil, apesar de estar num século que foi difícil, com todos os entraves e políticas e escravidão e isso, aquilo, outro, né? Mas é sempre bom ressaltar essa nossa história, esse nosso lado pioneiro esquecido, né? Eu queria deixar aqui meus sentimentos à família do nosso querido amigo Gilberto, que infelizmente veio a falecer, né? Deixar aqui também um abraço à família do seu Nelson Porto, né? Que mora aí no Rio de Janeiro, uma parte da família dele mora aí no Rio de Janeiro, né? E dizer que domingo, dia 11, o Clube Filatélico do Amazonas faz 51 anos, né? Que beleza! 51 anos de colecionismo no Amazonas. Na verdade, é uma história que começa em 1800 e pouco, mas faltam fontes, carece de fontes para comprovar. Mas a gente tá aí, eu tô aí nessa pesquisa para achar os antigos filatelistas do século XIX aqui de Manaus, aqui do Amazonas. Achei mas esse cidadão foi mais pioneiro em moedas do que
selos, foi o Bernardo Ramos, né? E ressaltar aqui a importância dessa marca de 51 anos da criação do Clube Filatélico, pois é uma das poucas entidades, clubes sociais, é um dos poucos clubes sociais fundados no século XX que ainda resistiram ao tempo e chegaram no século XXI, né? E tá aí o Clube Filatélico funcionando como o clube social mais antigo ainda em funcionamento. Nós temos outros, Academia de Letras, Instituto Histórico, mas esses já são uma coisa mais acadêmica, né? Mas o clube tem esse seu pioneirismo e segue firme e forte. Nós estamos com a nova diretoria, que agora vai ser, graças a Deus, oficializada a minha posse como secretário. Já estava agindo como interino, mas agora vai tudo oficializado, né? É colocar Mudamos a faixa. logo. Não, só colocar a faixa no presidente. Mas então é isso, sabe? Eu fico muito feliz em estar participando aqui, não tratando tão bem do assunto da UPU como o seu Porto está tratando, né? Mas destacar aqui o meu querido clube, né? Que aqui eu dedico uma parte da minha semana a cuidar e tratar dos assuntos dele com o maior carinho. Então era essa a minha mensagem que eu tinha para passar por enquanto, né? Tem outras informações aí. Opa, guarda aí. Valeu, Adriel. Bacana aí. Adriel é secretário da Associação Filatélica do Amazonas, né? Adriel, fala mais um pouquinho. Isso. Quando é que você começou a despertar o interesse pela filatelia? Porque não é muito comum, né, o jovem da sua idade ter assim, esse interesse tão peculiar, né? Tem sido feito muitos esforços, né, de levar a filatelia para dentro das escolas. Sim. Tem muita participação em feiras, né, oficinas, né? Não muito, né, Rubem? Poderia ter mais, né? Um dia desse a gente estava falando sobre isso aí, que está no debate sim, mas poderia ser muito melhor, né, se houvesse mais apoio, inclusive, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né? Mas, enfim, é outro capítulo. Vamos lá. Essa parte que o senhor está falando das escolas, do desenvolvimento dos estudantes com a filatelia, tinha o Correio nas escolas, né? Aquele projeto dos Correios, e aqui em Manaus funcionou por longos e longos anos. Eu ainda cheguei a ter uma palestra sobre selos, sobre filatelia no colégio, quando eu era menino, 10 anos de idade. Eu estava me lembrando, porque pesquisando nos acervos da Agência Filatélica Juricaba, a extinta Agência Filatélica Juricaba de Manaus, aqui de Manaus, eu encontrei fotos do Correio nas escolas, né? E eu vi lá que tinham ido no meu colégio, e eu, poxa, olha, nem lembrava disso, mas aí eu olhei a foto e me reacendeu a memória, né? E, bom, o senhor perguntou como é que eu comecei nesse negócio de colecionar selos, né? Todo colecionador começa como um ajuntador, é um cara que vai e junta qualquer coisa e só depois que começa uma organização, né? Tem aqueles que começam a organizar logo de primeira, mas tem aqueles outros que só juntam e juntam e juntam. Bom, eu comecei em 2016. 2016 eu comprei, perdão, 2017 comprei meu primeiro selo, que foi o selo da Leopoldina, né, daquela série do Bicentenário, inclusive é uma série que eu gosto muito, né, a série do Bicentenário da Independência do Brasil, e uma cestilha, até o termo, cestilha, eu ganhei de um gerente de uma agência no centro da cidade de Manaus, da agência da Saldanha Marinho. Vou até ressaltar aqui, vai que um dia ele me ouve por aí. Ele me pegou e deu uma cestilha de selos dos 150 anos de nascimento do Marechal Rondon, que lançou em 2016. Em 2016 eu fiz um trabalho sobre o Marechal Rondon, que o colégio pediu para mim fazer, eu era de colégio militar, né? Então tinha todo um simbolismo. E aí eu imprimi uma imagem do Marechal. Eu sempre conto essa história que é engraçada.
Mas em vez de eu ter clicado em imagens, eu cliquei em notícias. Aí apareceu Correios, lança um selo comemorativo de 150 anos, Marechal Rondon. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, né? Nunca saiu da minha cabeça. Eu fui atrás do selo durante um ano, nunca achei. Nunca achei o selo. E numa ida ao centro, eu consegui que me dessem esse selo. Eu ganhei esse selo direto do gerente da agência, né? Eu entrei no clube em 2017, finais de 2018, né? Aí foi lá que eu conheci toda essa galera que tá lá até hoje, graças a Deus, vivos, né? E bem vivos, digo, em questão de animação, né? Legal. E nós estamos juntando mais filatelistas, mais amigos, outros também simpatizantes da filatelia, para a filatelia. Comecei a dar alguns selos de presente com alguns temas variados para um amigo meu, inclusive ontem mesmo, ele foi na nossa reunião, que as nossas reuniões são às quartas. A gente tá toda quarta-feira? Toda quarta-feira. A gente estava primeiro como missa de igreja. Era de manhã, no domingo, aí foi para sábado, aí foi para sexta, aí a gente tá na quarta, aqui a gente tá segunda e terça. Mas legal, agora parabéns. Parabéns. Rubem Porto, é muito animador, né? Ter um jovem de 18 anos, né? Já bem empolgado aí, bem interagindo em associações de filatelia, né? Uma promessa, né? Para levar adiante a ciência da filatelia, né? Bacana. Principalmente assim, se envolvendo com atividade social, né? Organizada no clube, né? Isso é uma coisa que eu não sei como é que vai ser daqui para frente, né? Mas o fato é que até a minha geração, ou talvez uma geração depois da minha, a vida filatélica ela era feita dentro dos clubes, né? E das feiras, né? Cada cidade tinha lá a sua feira e tal, e tinha um clube, ou às vezes até mais que um, que representavam, digamos assim, esse aspecto da socialização das pessoas. E eu já tive a oportunidade, né, de uma outra vez aqui conversando com os amigos, explicar que é isso mesmo que o Adriel colocou. Eu fui durante muitos anos, na minha infância, um juntador de selos. Eu passei a ser um colecionador depois que eu entrei para o Clube Filatélico do Brasil. Né? Aí é que eu entendi exatamente, né, alguns significados que não são tão simples da gente obter, né, por conta própria. Eu como juntador de selos, a minha coleção eu queria ter um selo de cada lugar do mundo. Né? Então, eu tinha lá minhas folhinhas, tinha meus mapas, e eu botava um selinho de cada um daqueles locais. Quando eu comecei, então, a frequentar o Clube Filatélico do Brasil, aí sim que eu entendi que, na verdade, podia ser muito mais do que isso. E isso já era muito agradável para mim, mas eu percebi que, na verdade, havia uma questão que eu acho que é fundamental, que é a aproximação das pessoas. Né? Eu fiz dezenas, centenas, eu arriscaria dizer, de amizades ao longo de todo esse processo, desse meu envolvimento, desde 1991, no Clube Filatélico do Brasil, e certamente eu não teria a chance, qualquer chance, de conhecer as pessoas que eu conheci, de muitas delas integrá-las à minha vida, né? Tê-las como amiga e o nível de convivência. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que me ajudaram a avançar na filatelia, mas mais do que isso, me ajudaram a avançar como pessoa, né? Então, a gente nunca pode perder essa conotação da filatelia e de outras atividades associativas, no sentido de você interagir com outras pessoas e, com isso, você aprender com outras pessoas, né? Criar coisas novas junto com essas pessoas, dividir, compartilhar conhecimento com essas pessoas e, finalmente,
incorporá-las, né, muitas delas como verdadeiros amigos que você vai carregar daí para frente. E eu acrescentaria ainda o fato de que assim, a filatelia associativa, né, ou seja, a filatelia dentro do Clube Filatélico, no meu caso, do Clube Filatélico do Brasil, foi que me permitiu também avançar para outros estágios da filatelia que eu jamais imaginei inicialmente que eu pudesse atingir, como participar de exposições, ver aquelas exposições locais, na verdade, locais nada, exposições do clube, depois exposições locais, depois exposições regionais, nacionais, internacionais, começar a atuar como comissário, ou seja, me responsabilizar por levar, né, as coleções brasileiras para eventos no exterior, e, finalmente, agora, mais recentemente, depois que eu fiz a minha prova, né, vamos chamar assim, para jurado e passar também a ser um jurado filatélico. Então, nada disso, absolutamente nada disso teria acontecido sem que eu tivesse a possibilidade, né, de ter essa vivência associativa dentro do Clube Filatélico do Brasil. Então, é absolutamente determinante e eu fico super feliz, menos pelo filatelista que vai surgir, mas muito mais por ser um filatelista envolvido com a função associativa. Eu acho que é extremamente importante. Como eu digo, a gente nunca sabe como é que vai ser a partir de agora, né? Os tempos estão mudando, os clubes físicos, né, estão tendo enormes dificuldades de sobreviver. Aqui no Rio, por exemplo, os custos são altíssimos para você manter em funcionamento, né? Então, isso vai diminuindo um pouco, mas eu considero ainda fundamental a gente tentar envolver não só o jovem na filatelia, mas se ele puder também dar a contribuição dele, como o Adriel está fazendo. Atuando numa associação, nossa, isso é muito melhor do que qualquer outra pessoa. Eu não tenho dúvida de que, do ponto de vista da vivência, o Adriel, isso vai ser determinante para a vida dele, não só a filatélica, vai ser determinante para a vida dele como pessoa. Certamente ele vai ser uma pessoa melhor em função Muito obrigado. Sem dúvida, em relação Sem dúvida. Vai construir novas amizades, né, novos relacionamentos, né, melhorar a sua formação também, né, vai agregar na sua formação. Eu comecei esse projeto, Rubens, de aulas com filatelia, né, concluindo o curso de História, eu conversando com um amigo meu, professor, historiador, falei, olha, eu sou filatelista, tá retomando, aliás, a atividade filatelística que eu estava prorrogando há muito tempo de retomar, fiquei muito tempo parado, né? E falei com ele, olha, tem um segmento, inclusive uma subcategoria na filatelia chamada, categoria chamada História Postal, tem uma subcategoria chamada Censura Postal, e fui explicando para ele e falei, olha, vamos levar isso para a rádio, né, para a gente tentar expandir, né? Ele ficou muito interessado, sem saber muita coisa, até hoje nós sabemos muito pouco, né? E ele ficou assim, muito surpreendido, ficou surpreso com a possibilidade, o alcance que a filatelia pode levar, né? Agregar os fatos históricos, né? O problema da censura postal que ele desconhecia, né? Que nós estudamos, né? Você, claro, conhece muito, né? Sobre esse tema da censura postal. É a parte que me interessa mais, né? Eu gosto de temática, mas história postal e censura é que me apaixona mais, né? Porque eu agrego, né, aos fatos históricos, é muito, muito interessante, muito bacana. E aí, Rubem, ele inclusive me convidou, eu vou levar você lá na minha escola para você fazer uma exposição, fazer uma apresentação, e aí veio esse problemaço que é a pandemia, né? Muitos eventos filatélicos que estavam programados foram cancelados, né, foram adiados para o ano que vem, talvez, quem sabe, possamos fazer, né, acompanhar, conhecer os eventos, uma pena, né? Me parece que tem um programado agora para o Japão ano que vem, né? Tem um comissário, tem um sobrenome difícil. Isso. O sobrenome dele é difícil. Eu vi o anúncio da participação dele, né? É uma esperança, né, de retomar o evento filatélico internacionalmente, né?
Você tocou num ponto, assim, 2020 era para ser um ano glorioso, digamos assim, para a filatelia expositiva, né? Para você ter uma ideia, haviam 3 exposições internacionais FIP, né, ou seja, dessas muito grandes, programadas para acontecer, incluindo a de Londres, que é junto com a exposição é uma exposição que ocorre a cada 10 anos, né? E que junto com a exposição que é realizada nos Estados Unidos, só que lá nos Estados Unidos a cidade varia, mas que também é realizada, todo ano 06 acontece uma exposição internacional nos Estados Unidos, mas as cidades variam. Em Londres é todo ano 00, né, o ano zero, né, 2020, 2010, 2030, e é sempre em Londres. Então são as 2 exposições mais, como é que eu diria, se a gente tivesse um guia Michelin, elas teriam as 3 estrelas lá do guia, né? São as top do top, né? Onde todo mundo quer participar. Essa exposição ia acontecer agora em abril, e obviamente não havia qualquer condição dela ser realizada, e ela foi transferida, para você ter uma ideia, para fevereiro de 22. Caramba! Fevereiro de 22. E as outras, as demais, muitas foram simplesmente canceladas, como foi o caso da Nacional da França, que nós também iríamos participar como convidados. A de Guayaquil também era uma nacional da Federação Interamericana, com apoio, também foi cancelada. Na Argentina foi cancelada, nós cancelamos também a nossa, nós teríamos uma exposição nacional de um quadro em abril, que também foi cancelada. Uma exposição outra internacional na Tailândia também foi cancelada. Uma exposição em Saint-Pierre-Miquelon, que a gente também ia participar, também foi cancelada. Enfim, não havia, evidentemente, qualquer possibilidade de realização. Não tem mesmo. E agora começou uma movimentação no sentido de tentar reprogramar algumas delas, né, algumas dessas exposições. Outras foram simplesmente adiadas para frente, como é o caso de Londres, que vai ser em fevereiro, seria em abril, né, de 2020, passou para fevereiro de 2022. Tinha a da Alemanha também, que seria agora em março de 21, eles passaram para 2023. Caramba! E ano que vem acabou que o Japão e a África do Sul confirmaram a realização de 2 exposições. Então, nós teremos 2 exposições internacionais, com a chancela da Federação Internacional de Filatelia, né? Uma em Cape Town, né? Na cidade de Cabo, na África do Sul, está programada, se não estou enganado, para outubro, tá? E o comissário brasileiro para essa exposição é o Reinaldo Macedo, e a outra que é o Rogério Dedivitz, que é o comissário para essa exposição que você falou agora, que é a Filanipom, que também é uma exposição muito tradicional, que vai ser realizada em Yokohama, né, no Japão, se não estou enganado, em novembro de 21. Ou seja, ainda assim, todas as exposições que tentativamente serão realizadas ano que vem, ninguém quis arriscar colocar nada no primeiro semestre. Então, todas elas sendo montadas só para o segundo semestre, né? E a gente está na expectativa de que, efetivamente, essas exposições possam acontecer, né? Para a gente tentar voltar mais ou menos àquela rotina. Quem é colecionador dispositivo, né, sente falta dessa coisa, né? Imagino. A gente tem substituído, entre aspas, né, por exposições virtuais, né? Virtuais, sim. Algumas, agora mesmo convido a todos, né, no sábado, na segunda-feira, dia 12, a gente vai ter a abertura da exposição, da primeira exposição virtual nacional brasileira, organizada pela Sociedade Filatélica Paulista. A gente vai inaugurar essa exposição na segunda-feira, às 8 horas da noite. Convido a todos a entrar lá no SPP Conecta, né, que é um evento que acontece toda segunda-feira, às 8 horas. E nessa segunda-feira, especificamente, não vai ser palestra, vai ser a abertura dessa exposição.
São cerca de quase 60 coleções que vão estar expostas. Bacana. Né? Bacana. Todas as classes expositivas, né? Então é legal dar uma olhada. Tem algumas coisas muito, muito legais. E fora que essa que a gente vai inaugurar, já aconteceu uma internacional na África do Sul, de um quadro, eu até participei como expositor. Já aconteceu também uma nos Estados Unidos, uma em Bangladesh, e vão acontecer na Argentina e no México também, exposições virtuais. Né? Assim, e teve essa que eu estava esquecendo, uma que foi programada pela Federação Interamericana, que foi a primeira, na verdade, que aconteceu ela foi em maio, junho, né? E todas elas foram competitivas, né? Essa aqui é a diferença, elas não são mostras filatélicas, as coleções estão sendo julgadas, então está sendo atribuída a elas as premiações, né, devidas em função da pontuação. Mas, virtual, mas é para valer, né? É virtual, mas é para valer. Ela só não atende a esse componente, né? Porque quando a gente faz exposição, e eu adoro exposição, eu adoro exatamente ter uma oportunidade que a gente tem de estar lá e conviver com o pessoal, né? De rever a turma, de botar o dedo na peça, isso aqui está errado, isso aqui está certo, que isso para mim... Não deve ser fácil julgar, né? Julgar é sempre muito difícil, né? Julgar filateria também. Olha, mil vezes eu prefiro expor a participar de julgamento. Do que julgar, né? Assim. Legal. Mas, assim, convívio a gente não está tendo no mundo virtual, a gente convive virtualmente, mas assim como estamos fazendo agora, né? Não dá para dar aquele abraço, não dá para dar transportar aquela alegria que a presença física sempre deixa. Tomara que até lá, né, já tenhamos uma solução, temos de vacinas, né? Temos mais cuidado, né? Antes de passar aqui a palavra ao Adriel, que ele vai nos contar a novidade que ele está guardando aí, né? Quero dizer que estão na escuta também conosco aqui a Jaguaciara Menezes e a professora Marcélia Carraro, também na escuta aqui na Web Rádio Censura Livre. E nós vamos fazer um breve intervalo aqui para o Antônio Figueiredo também anunciar o nosso projeto da Web Rádio Censura Livre. E você pode acompanhar a Web Rádio Censura Livre, além do Facebook, nós também estamos no YouTube. O YouTube também tem um canal, a Web Rádio Censura Livre, onde você pode acompanhar todas as programações. Antônio Figueiredo, aquela mensagem institucional da Web Rádio Censura Livre, está aí na agulha já? O Antônio Figueiredo, estamos com problemas, Heitor. É verdade, eu esqueci de falar, a gente está trocando, né, o equipamento aqui da Web Rádio e alguns spots não estão sendo possível de anunciar, entre eles nossa programação. Mas a Web Rádio é um projeto, né, alternativo de mídia, né, é um coletivo de trabalhadores e trabalhadoras que financiam esse projeto através de contribuições voluntárias. Todos e todas estão sendo convidados a conhecer esse projeto, né? A nossa programação é diária, né? Nós temos várias programações, dentre elas aqui o programa Aulas com Filateria, onde tem sempre um convidado, uma convidada. Na próxima quinta-feira, dia 15, inclusive é o dia do professor, né? Nós vamos convidar aqui alguns professores para fazer também exposição de emissões filatéricas que marcam esse dia, né? O professor Rubi também, que é professor aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Rural do Rio de Janeiro. Isso, ali em Seropédica, já está convidado a acompanhar a nossa programação na semana que vem, Rubi. Com toda certeza, estaremos presentes. Legal. Adriel, qual é a novidade que está aguardando aí para nós? Diga aí. Adriel? Será que ele caiu? Adriel. Alô? Agora sim. Agora eu tava falando sozinho aqui. Acontece. Antes de falar uma das novidades aqui, que será compartilhar aqui com os amigos,
só completar uma coisa que o senhor bem Porto comentou sobre as exposições, né? Este ano teve a primeira exposição virtual da Filabras, né? Com a ajuda do Paulo Nanias e dos outros amigos da Filabras, né? Que é uma associação dos filatelistas brasileiros, né? Deixo aqui meu abraço ao meu amigo Paulo Nanias, né? Aqui é o meu abraço também a todos os amigos da Filabras, né? Foi uma exposição muito bacana, eu acompanhei, teve sim o certificado para quem participou, quem ganhou, foi competitivo, se não me engano. Foi. E falar aqui um pequeno histórico das exposições filatélicas, das mostras filatélicas que tiveram aqui no Amazonas. Foram apenas 3 até onde eu descobri. Uma em 69, uma em 72 e uma em 1983, se eu não me engano. Essa de 1983 foi com jovens. Foi uma exposição filatélica juvenil, né? Então, desde 1983 que não ocorria uma exposição filatélica no estado, uma que ganhasse uma dimensão maior, que aparecesse nas redes. E em 2019 eu fiz a minha primeira exposição filatélica e numismática no meu colégio. Eu era do colégio da polícia, né? Da polícia militar, e eu fiz uma exposição lá, uma pequena exposição chamada Brasil 200, né? Com selos relativos à história do Brasil no contexto independente, né? Pós 1822. E era para ela ter acontecido novamente esse ano no mesmo colégio, mas, né, não foi possível, aulas paradas, mudou de direção também o colégio, então ficou um pouco complicado. 2 novidades. As novidades agora são 2 novidades. Está nascendo novamente a ideia de surgir o Museu Postal de Manaus, né, onde vai contar a história do Clube Filatélico do Amazonas, né, postais da cidade do século XIX, onde os nossos associados e outras pessoas podem doar, né. A ideia já vinha surgindo desde 2003, né, quando o seu Nelson Porto, nosso primeiro presidente, ainda estava conosco, né, mas infelizmente ele nos deixou. O nosso segundo presidente, o seu Edgar Altino, também, que infelizmente já nos deixou em 2013, né, também continuou com essa ideia do Museu Postal. Ele começou no espaço dele mesmo, algumas coisas, mas infelizmente ele nos deixou e junto as peças se perderam. De maneira que foram vendidas, foram para outros lugares do país, né? Poucas coisas ficaram aqui. Então, está surgindo essa nova chama do Museu Postal novamente, né? Bacana. Espero conseguir apoio, né, da municipalidade para abrir este museu, né? Dos nossos associados também, que estão me ajudando, vamos dizer assim, a construir este museu, né? Um pequeno acervo, mas que vai futuramente, se for da vontade do Altíssimo, virar uma coisa bem maior, né? A segunda novidade é que nós vamos começar também projeto voltado para a filatelia nas escolas, né? Financiar não, perdão. Dar início a exposições, a mostras filatélicas nas escolas, né? Com material doado pelos sócios, pela agência que nos ajuda e muito, né? Agência Monsenhor Coutinho, no centro da cidade de Manaus. Ela nos ajuda muito, 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 muito nesse assunto, filatelia, né? Então, é o nosso novo projeto de filatelia nas escolas, né? O que já é um projeto Filabras também, que é a Cartas e Filatelia, né? Ali incentivando a troca de cartas e de selos, né? A volta do hábito de escrever cartas, de mandar cartas, né? Então, na verdade, acabaram sendo 3 novidades: Museu Postal, exposições filatélicas em escolas e o projeto Filabras, né? Aqui o meu amigo Paulo Ananias pediu para que eu falasse, né, sobre esse projeto. É um projeto interessante, necessário, né, incentivando a escrita e o colecionismo, né, que é uma coisa muito importante. A filatelia é isso, né? Eu
eu vou tirar por mim um exemplo, porque eu gosto de pesquisar e ler e estudar coisas de história, e às vezes eu acabo anotando uma coisa no papel, aí depois eu anoto outra coisa em outro papel, depois em outro papel. Aí eu acabo me perdendo em um mar de conhecimento que às vezes nossa, depois de um mês, dois, eu me lembro que eu anotei aquilo no outro papel. Sim. Não sabe onde está o papel, né? Só não sabe onde está o papel. Bom, mas era isso que eu tinha para compartilhar com você nesse momento, né? Agradeço aqui. Legal. Duas muito boas novidades. Parabéns pelas iniciativas. Olha, o Antônio Figueiredo botou aqui o anúncio da Web Rádio Censura Livre. Ajude a manter a Web Rádio Censura Livre no ar. Contribuições pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602-2, CNPJ 32-954-696-0001-81. São as formas de você contribuir com o projeto da Web Rádio Censura Livre. Também tem uma vaquinha virtual, né, no Apoia-se CL Web Rádio Censura Livre. Todo mundo pode contribuir, qualquer valor ajuda a manter o projeto, né? É um projeto alternativo. Assim como tem associações filatéricas, né? Todo mundo faz um esforço, né, Rubem? Pagar lá a anuidade da associação, do clube, para manter. É um esforço coletivo, né, que a gente mantém as entidades associativas, que é fundamental, né? Sempre uma contribuição voluntária. Eu tenho para mim, isso é muito claro, não se faz filatelia sozinho, sabe? Com certeza. É ilusão. Na verdade, o gostoso está em você poder dividir, compartilhar e pegar de volta aquilo que vem para você, que é conhecimento, que você vai debulhar, vai organizar e daí vai criar e vai surgir alguma coisa. Com certeza. A filatelia é necessariamente um processo associativo, eu não consigo ver de forma diferente. Então, você me permite uma coisinha? Eu queria voltar sobre o UPU, no sentido de que, eu esqueci de falar, a UPU está registrada, né, em dezenas de emissões filatélicas, tá? Existem coleções, inclusive, internacionais, só com selos que façam referência à UPU, né, a União Postal Universal. Tá? Então, basicamente, havia um acordo, que eu honestamente não sei se nesse momento ainda vigora, de que uma vez por ano as administrações postais fariam um lançamento não com o selo referente à UPU, mas que fizesse referência, né, à UPU. Seja através de um processo que a UPU pudesse estar implementando, ou colocando num selo o símbolozinho da UPU, num cantinho, coisas desse tipo. Né? Então, há um material assim, bastante extenso, né, referente ao colecionismo como UPU como tema. Né? Nunca é demais dizer, porque é um tema que é explorado por muitos colecionadores. Eu mesmo conheço pelo menos 2 que colecionam selos que façam referência só da UPU. Só da UPU, né? Então, são dezenas, centenas de emissões ao longo de todo esse tempo, mas principalmente, né, do século XX para cá, né, lá no início não. Sim. Mas é uma coleção bacana e é bonita. O Brasil mesmo tem vários selos. Sim, eu havia, inclusive, selecionado algumas imagens aqui de algumas emissões, mas eu cometi outro ato falho. Eu não enviei para o Antônio Figueiredo exibir aqui no programa. Correria nos deixa assim, me esqueci. Talvez seja o peso da idade também. Né? A gente ainda tem 2 minutinhos para eu contar mais um aspectozinho. Então, sim. Uma coisa que a gente também, talvez não seja do conhecimento de todos, é que inicialmente, né, quando a UPU foi criada, e quando o serviço postal, de certa forma, na forma como nós o conhecemos, né, com o selo posto na carta foi criado, não haviam selos comemorativos. Né? Havia só as emissões chamadas de emissões regulares. Ou seja, o Penny Black, né, lá na Inglaterra, os Olhos de Boi,
aqui no Brasil, foram primeiras emissões desses dois países, com um caráter de selos regulares, ou seja, selos que eram emitidos para atender única e exclusivamente ao fator franqueamento, expressar que a franquia postal havia sido paga, né, no valor expresso no selo. Isso perdurou durante muito tempo, pelo menos ali até o início dos anos 20, do século XX, né, portanto, até 100 anos atrás. Lembrando, a UPU é de 1874, então você tem aí pelo menos quase uns 50 anos em que não havia selos comemorativos, né? Havia única e exclusivamente os selos regulares, né? Esses selos que eram emitidos para franquia postal única e exclusivamente, inicialmente para valores específicos para pagamento dos portes, depois para pagamento de registro, para pagamento de aviso de recebimento, né? Então as séries foram crescendo, né, em termos dos valores dos selos. Mas aí ali na década de 20, alguns correios, e o Brasil foi um dos primeiros também a fazer isso, começou a emitir selos que faziam referência não mais a essa regularidade da emissão, mas a um acontecimento, que são os hoje chamados selos comemorativos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas inicialmente a UPU não aceitava esses selos como pagamento de franquia entre os países. Então, se você mandasse, digamos que a franquia daqui para um país da Europa fosse de R$200, e você pagasse, né, a sua carta, a sua franquia, né, o envio da sua carta, com R$200 de um selo comemorativo, ao chegar no correio destino, era tido como não havendo a franquia sido paga e a correspondência era taxada, e a regra era taxar em dobro o valor devido. Então, se o valor devido era 200, o cidadão que ia receber a carta tinha que pagar 400 para poder tirar a carta de lá, porque a UPU não reconhecia o selo comemorativo como um selo que pudesse circular internacionalmente, né? Porque ele fugia exatamente das normas que haviam sido estabelecidas lá no Tratado de Berna, dos selos que teriam regularidade e valores conhecidos, né? E, inclusive, tinha até uma padronização eventual sobre tamanho. E os selos comemorativos quebravam um pouco essa regra. Então, é muito interessante, porque você tem, na filateria brasileira, alguns exemplares, né, eventualmente aparece, de cartas que seguiam... Aqui dentro, não. Aqui dentro, o correio, evidentemente, ele sabia que ele tinha emitido aquele selo, né? Então, obviamente, que você pagava com o selo comemorativo e a carta saía de onde tinha sido postada para chegar para onde tinha sido destinada. Então, não havia essa restrição. Essa era uma restrição internacional. Mas a gente tem algumas correspondências, né, que foram pagas, correspondências para o exterior foram pagas, né, com um selo comemorativo e taxadas, né, lá, porque efetivamente, e assim deviam ser taxadas, porque não era reconhecido pela UPU, porque nesse momento a UPU não tinha um sistema que permitisse o reconhecimento dessas chamadas emissões locais. Não, isso é lá do Brasil, isso não tem, a gente não tem como distribuir isso para todos os outros e tal, então não serve. E literalmente não era reconhecido. Isso levou algum tempo, eu não saberia agora precisar o quanto, mas levou algum tempo até que o selo comemorativo foi incorporado, né, digamos assim, a esse conjunto, né, de materiais, né, de estampilhas franqueadoras das correspondências. Era mais uma curiosidade aí relativa a... Importante, obrigado, Rubem. Bom, o que é bom dura pouco, né? A gente está terminando o programa, mas antes a gente vai ouvir aqui uma saudação final, né? Uma despedida aqui do Adriel e do professor Rubem Porto. Amanhã é o Dia Mundial dos Correios, aniversário também da União Postal Universal, né, que administra a relação postal em todo o mundo, e nós estamos oportunizando aqui esse tema, né, nesse bate-papo aqui com o professor Rubem Porto, que é presidente da Federação Brasileira de Filatelia,
e com Adriel França, que é secretário da Associação Filatélica do Amazonas, né? Eles que participaram aqui desse bate-papo bem agradável conosco nessa tarde. E nós vamos aqui se despedir rapidamente. Primeiro o Adriel e em seguida o professor Rubem Porto. Adriel, manda o seu recado aí na sua saudação final para despedir de hoje do programa. Obrigado, amigo. Bom, eu queria deixar aqui o meu abraço, né, a todos os amigos filatelistas que nos ouvem, né, já que muito prazer por ter conhecido o senhor Rubem Porto. Eu quero falar Nelson Porto. Bom, deixar aqui também os meus parabéns ao seu Mário Expedito Neves Guerreiro, né, o último pracinha amazonense vivo, que foi para a Segunda Guerra. Hoje é o seu centenário, né? Eu tenho um amigo, filho dele, parente dele, se não me engano, filho não, parente, que também é colecionador, né? E quem sabe ele não está me ouvindo por aí, né? Deixar aqui meu abraço ao seu Mário Guerreiro, né? Deixar aqui também o meu abraço a todos os amigos, né, do Amazonas que me ouvem, os meus pais, a minha namorada, que também gosta, ela acha interessante, apesar de não colecionar, ela acha interessante eu falar essas coisas. Deixar aqui um viva ao Clube Filatélico do Amazonas, né, 51 anos de história, que venham mais 51 anos, né, que venha mais amizade, mais pessoas, né, que venha mais emoção e tudo de bom para nós e para vocês também do Clube Filatélico do Brasil, né, e a todos os outros clubes do Brasil, que a nossa luta continua, não é fácil, mas ainda estamos aqui e vamos continuar aqui por muito tempo, né. Com certeza. Um abraço a todos os amigos e aqui deixa a minha mensagem. Obrigado, Adriel, muito obrigado mesmo pela sua participação. Semana que vem a gente vai estar aqui de volta, né? Você vai acompanhar a programação, Dia dos Professores, e nós vamos agora ouvir a saudação final do professor Rubem Porto. Obrigado, Rubem, pela sua participação. Eu é que agradeço, Heitor. Te parabenizo pelo dia de hoje, pelo seu aniversário, mais uma vez. Obrigado. Seja o primeiro de muitos que ainda vão continuar vindo. Eu me despeço agradecendo a oportunidade de falar do Dia Mundial dos Correios, da UPU, né, um pouquinho aí para a gente conhecer um pouco mais dessa instituição tão importante. A gente às vezes nem percebe que ela existe, né, mas os Correios funcionam bem em função do bom funcionamento dela, das normativas que ela controla, né? Então é uma instituição tremendamente importante. Convido, né, todos vocês também a participar na segunda-feira, dia 12, às 8 horas, né, da abertura da primeira Mostra Virtual Nacional SPP, da Sociedade Filatélica Paulista, SPP. Exposição essa que tem o auspício da FEBRAF, né, e é a nossa primeira exposição virtual em tempos aí de pandemia, a primeira que nós organizamos aqui no Brasil, né? Então, ficam todos convidados no site da SPP, tem lá a entradinha, é feita numa sessão do Zoom, e toda segunda-feira, né, tem o SPP Conecta, né, que a gente discute uma série de questões relativas à filatelia, história postal, filatelia tradicional, bilhetes postais e tal. A gente está trazendo gente de fora também para falar um pouco sobre as experiências dele, então é sempre bom a gente estar lá. Tá? Agradeço demais, Heitor, conte comigo sempre que for preciso e necessário, a gente vai estar à disposição. E foi um prazer, Adriel, conhecê-lo. Torço muito para que dê tudo certo. Torço muito para que a gente continue avançando e que o clube, a Associação Filatélica, né, do Amazonas, possa certamente ter mais esses 50 anos de vida que você apregoa. Vamos ficar aqui certamente na torcida e vamos estar sempre dispostos a colaborar naquilo que for possível, né, naquilo que a gente puder colaborar, certamente pode contar conosco, tá bom? Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado, particularmente para mim foi um prazer estar aqui com vocês.
Com certeza. Eu que agradeço, Rubem. Obrigado, Rubem. Grande abraço, Adriel. Antônio Figueiredo, obrigado. Grande abraço. Até semana que vem. A semana que vem vai ser às 11 horas da manhã. Na quinta-feira, Dia do Professor. O tema vai ser Dia do Professor, evidentemente, com várias emissões filatéricas sobre a importância desse dia e da filatelia também para a educação. Grande abraço, fique em casa. E daqui a pouco tem um programa da jornalista Deise Alvarenga pela Web Rádio Censura Livre. Grande abraço a todos. Bom final de semana. Valeu. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes.